Bom, essa é uma questão boa para a gente revisar alguns conceitos do diagrama, né? O que acontece? Vamos estabelecer, vamos supor, tá? Que o conjunto A fosse formado pelos elementos 2, 3, 5 e 7. E o conjunto B formado por 5, 7, 9, 8 e π. Então, o que acontece? Quando nós fôssemos colocar aqui no nosso diagrama, aqui conjunto A e aqui conjunto B, a primeira coisa que nós temos que identificar é aquilo que pertence a A e B. Quais são os elementos que pertencem a A e B? O 5, ó, e o 7. Então, essa região aqui do gráfico, tá? Essa região aqui, porque isso aqui acaba sendo um gráfico, né? Ela representa o quê? Os elementos que pertencem a A e B ao mesmo tempo. Como que a gente escreve isso? A intersecção com B. Essa é a forma de escrever, que no caso da questão o gabarito é A. Mas aqui como eu estou revisando, então se a gente fosse colocar aqui, nesse espaço, os elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo, seria o 5 e o 7. Agora, outra região que nós vamos trabalhar. E essa região aqui, o que ele representa? Os elementos que pertencem só a A. Quais são os elementos que pertencem só a A? 2 e 3. Então aqui, ó, vamos lá. Já temos o 5 e o 7, que é comum para os dois, tá? Quais elementos terei aqui? 2 e 3. Tá vendo que são os elementos que pertencem só a A. Nessa região, mesma coisa, os elementos que pertencem só a B. 9, 8 e π. Olha que legal. Então, veja, esse diagrama é perfeito. Por quê? Se eu quero saber os elementos que pertencem a A, eu olho para o círculo do A. Quais são os elementos que pertencem a A? 2, 3, 5 e 7. Olha lá. 2, 3, 5 e 7. Se eu quero os elementos que pertencem a B, eu não estou falando que pertencem só a B. Eu quero saber os elementos que pertencem a B. Então aqui é 5, aqui é 7, aqui 9, 8 e π, e aqui 2 e 3. Se eu quero saber os elementos que pertencem a B, eu olho o círculo do B. 5, 7, 9, 8 π. 5, 7, 9, 8 π. Certo? Aí, o que acontece? Eu quero olhar para os elementos que pertencem só a B. Então eu tenho conjunto A, conjunto B, elementos que pertencem aos dois, elementos que pertencem só a A e os elementos que pertencem só a B, 9, 8 e π. Então, se eu quero olhar só os elementos que pertencem só a B, só pertencem a B, são exclusivos lá do B. Ó, a gente vai olhar essa região aqui. Tá vendo? Então, cada região do gráfico aqui é interessante. No meio, essa região central, A intersecção com B, certo? Pertence a A e B ao mesmo tempo. Essa região aqui, né? Essa região, ó, só os elementos que pertencem a A. Essa região, só os elementos que pertencem a B. Se eu pegar o círculo todo do B, é os elementos de B. Se eu pegar o círculo todo do elemento de A, é os elementos de A, certo? Foi só uma revisãozinha. Mas o gabarito da questão é A, né? Esses números aqui eu criei só para te mostrar como que funciona o diagrama, tá? Uma explicação rápida para você fazer uma revisão e numa questão aí futura não apanhar, tá? Até a próxima.